ao canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema Dor, o megafone de Deus, baseado na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 5 a 8, versículo 11 e Salmos 23, versos 1 e 4, que nos diz assim: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E na verdade toda correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Dor é o sentimento de tribulação, angústia, desespero e choro. A dor pode ser pequena, média, grande ou aguda. A dor pode ser passageira, de longa duração ou crônica. Seja como for, a dor tira a paz e a alegria de todo ser vivo. Existem várias espécies de dores. Existe a dor em consequência do pecado, causado por Adão e Eva, quando desobedeceram a voz de Deus para que não comesse do fruto proibido. Então, o Senhor disse ao casal, ao tirá-los do jardim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornará. Jesus também disse: no mundo tereis aflição. Portanto, o ser humano nasce chorando, desenvolve a sua vida com muitas lutas pela sobrevivência e na maioria das vezes termina a vida chorando de dor. Porque este mundo que vivemos, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, então ele é um mundo difícil. Mas além da dor, em função do pecado, temos as dores causadas pelo mal. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E nesse impacto que ele se desfere na vida da pessoa, a pessoa sofre muitas dores. Mas além dessas dores, existe também a dor provocada pela própria pessoa, pelas atitudes erradas que elas tomam. Como diz um ditado: nós somos protagonistas dos nossos sucessos e insucessos. Então, quando a gente desobedece à lei de Deus, desobedece às leis naturais, às leis humanas e às orientações de nossos pais, nós sofremos muitas dores que muitas vezes elas se protraem durante toda a nossa vida. Mas além dessas dores, ainda existem as dores das enfermidades emocionais. A ciência diz que a dor causada pela depressão é o mais agudo grau de desespero que a pessoa se esboça no momento que ele está numa crise de depressão. Então a dor que nós vamos falar hoje, nós denominamos de dor o megafone de Deus, que nos objetiva a trazer de volta para a presença de Deus. Então o versículo que nós lemos diz assim: o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? A Bíblia diz que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Assim como nas leis humanas existe o crime da indignidade, que quando um filho ofende a integridade física ou a honra de seu pai, e caso isso venha a ser apreciado pelos tribunais,
e os tribunais sentenciem e condenem este filho, ele é condenado pelo crime de indignidade e ele é deserdado do ponto de vista patrimonial. Ele continua sendo filho biológico, mas em relação à herança, a desfrutar dos benefícios do pai, ele está completamente excluído pelo crime da indignidade. Assim também, quando a pessoa não anda em comunhão com Deus, não se submete às orientações da palavra de Deus, nesse sentido ele também comete um crime que é a deserdação da condição de ser filho de Deus. Ele continua sendo filho do ponto de vista de formação, mas em relação a herdar os benefícios do reino de Deus, ele está excluído. Mas, como Deus é amor, Deus faz de tudo para trazer a pessoa para o centro da sua vontade. Porque a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas na medida em que a pessoa se dispõe a obedecer ou a praticar as orientações do reino das trevas, ainda que intencionalmente ele não esteja dizendo isso, mas em relação a seu destino na eternidade, esta pessoa está se colocando na locomotiva que vai conduzir para a perdição eterna. Então Deus, vendo essa pessoa caminhando a passos largos para a perdição, mas que já experimentou dos valores do reino de Deus, Deus desenvolve ações com o fim de trazer essa pessoa de volta para a comunhão. Então, para isso, muitas vezes Deus usa a sua correção para nos trazer de volta. Portanto, a correção divina não é uma correção egoísta de um Deus irado que não sabe se controlar diante de uma tensão emocional. Não, a correção de Deus, como disse no início, ela é corretiva e pedagógica. O objetivo da correção de Deus é gerar na pessoa comunhão, maturidade, aprendizado, como ocorreu com a nação de Israel. Israel foi escolhido por Deus para ser a nação modelo para todas as demais nações, para que Israel mostrasse para as demais nações o modelo que Deus espera de toda pessoa. Mas Israel foi ingrato com Deus. Embora Deus tenha tirado eles do cativeiro do Egito, aberto o mar vermelho para eles passarem em pés enxutos, amparar eles durante 40 anos na caminhada do deserto, dando uma coluna de fogo para clarear a noite, a nuvem para livrá-los do sol durante o dia, mandou o maná do céu para eles não precisarem trabalhar durante esses 40 anos e mandou água. E além disso, Deus deu uma terra para eles, uma terra que mana leite e mel. No sentido figurado, realmente a terra manava leite e mel, porque a capacidade, a fertilidade da terra era incomum, chegava ao ponto de produzir o ano inteiro sem que houvesse ação de cultivo. Mas mesmo assim, ao entrar na terra prometida, eles se curvaram diante de idolatrias, de deuses que na verdade são deuses apenas na mente humana, mas que não fala, que não ouve, que não se locomove e não consegue fazer nada por ninguém. Por isso Deus trouxe a vara corretiva e pedagógica sobre Israel, como está escrito em Ezequiel 20 e 27. Farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da minha aliança. Então, a correção de Deus, ela é pedagógica e tem o fim de nos gerar comunhão com Deus. E o texto continua dizendo: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos de Deus. Quando a gente chega num ambiente que vê uma criança bagunçando, gritando, chorando, rolando no chão, e a gente fica pensando dentro da gente mesmo: se eu fosse pai dessa criança, eu daria umas varadas nela. Mas por que não dá as varadas? Porque somente o pai é que tem legitimidade para corrigir os filhos. Assim também Deus só corrige a quem Ele ama. Então, o versículo 11 diz assim:
E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. Assim como a correção que nossos pais nos aplicaram quando éramos crianças não causava satisfação, pelo contrário, causava muita dor e choro, assim é a correção que Deus nos aplica. No primeiro momento é ruim, é dolorido, mas o final é bom. Para que Jacó se tornasse um dos maiores patriarcas da Bíblia e tivesse o seu nome transformado para Israel, que significa aquele que vê Deus, foi necessário Deus aparecer a ele às margens do rio Jaboque e lutar com Jacó. E a luta durou a noite inteira. E próximo do dia amanhecer, Deus provocou uma dor profunda em Jacó, que ele saiu aleijado e mancando para o resto da vida. Mas ele saiu abençoado. Deus abençoou. Então foi uma dor grande. Não produziu prazer, não produziu gozo no primeiro momento, mas depois foi de grande valia para a vida de Jacó. Para Davi se tornar o homem segundo o coração de Deus, foi necessário Deus trazer a dor da morte na sua casa e no seu reino, para que ele arrependesse do pecado que ele cometeu com Batseba, esposa de um soldado seu. Para que o filho pródigo voltasse para casa, pedisse perdão ao pai, e a Deus foi necessário a falência financeira. Para que Paulo de Tarso se tornasse o maior pregador do Evangelho depois de Jesus, foi preciso o Senhor aparecer a ele no caminho de Damasco, que ele caiu por terra e ficou cego por alguns dias. Mas ele foi transformado completamente. Mas Deus provocou uma dor em Paulo, que esta dor acompanhou Paulo durante toda a sua vida. E por diversas vezes Paulo orou pedindo a Deus que pusesse um fim naquela dor. Mas Deus falou para ele: a minha graça te basta. Então a dor é uma bênção em nossas vidas. É possível que foi a dor que te tornou cristão. A dor foi o canal que te trouxe à presença de Deus. Talvez se não fosse a dor, eu e você hoje não seríamos cristãos, servos do Senhor. Portanto, a palavra de Deus nos orienta para a gente não se entristecer com as dores que aparecem em nós. E ele disse: ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior, contudo, se renova dia a dia. Portanto, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso eterno de glória que jamais pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele diz, o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há quem filosofe sobre esse assunto e diga que Deus não vai faltar para a gente. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não vai faltar luta, não vai faltar tribulação. Jesus falou: no mundo tereis aflição. E ele continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os vales da vida existem diante de nós todos os dias. O vale de lágrimas, o vale de dor, o vale da sombra da morte, o vale das perdas financeiras, o vale das perdas sentimentais, o vale das perdas de valores para a criminalidade, para as drogas. Enfim, sempre vai ter uma situação sobre nossas vidas. E para trazer de volta o filho fujão
para a condição de filho, se for necessário, Deus se vale do seu plano B. O plano A de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus nos deu para nos salvar o que Ele tem de melhor, o seu Filho. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando a pessoa não atende o chamado de Deus, ele se vale do plano B, a dor, o megafone de Deus, para trazer para os seus caminhos, para a comunhão com Deus, aquela pessoa que algum dia da vida se dispôs a se submeter às normas de Cristo, mas que por alguma circunstância está afastado dos caminhos do Senhor. Então conta-se que na cultura oriental, o pastor se valia das armas de proteção para cuidar da ovelha fujona. Quando tinha uma ovelha que era acostumada a fugir, às vezes ele amarrava ela no curral e deixava ela só e saía com o rebanho para o pasto. E ela ficava por diversos dias amarrada, até que ela apagasse da sua memória aquele costume de fugir. Mas, às vezes, isso não funcionava, ela continuava fugindo. E ele então se valia do cajado para dar algumas varadas na ovelha. Mas se ela se mantivesse nessa rebelião, ele então quebrava uma das patas dianteiras da ovelha para que ela perdesse a capacidade de locomoção. E quando ela estava nesse estado de recuperação, ela dependia do pastor para tudo, para tomar água, para se alimentar, para ser colocada num ambiente de proteção. E aquele momento de recuperação servia para aquela ovelha de criar um vínculo de temor com o pastor, um vínculo de respeito, um vínculo de fidelidade e um vínculo de afinidade. De formas que quando ela recuperava, ela apagava da sua memória o interesse de fugir pelo temor, pela fidelidade, pelo carinho que ela era gerado pelo seu pastor. Então muitas vezes Deus se vale da dor, o megafone de Deus, para que a gente entenda e possa ouvir a voz de Deus. Portanto, vezes por outra, a dor pode nos encontrar na estrada da vida. Porque Deus nos ama e Ele quer nos ver bem e como pessoas que estão caminhando para o reino de Deus. Então, se for necessário, Ele quebra o vaso, amassa o barro e faz um vaso novo. Há um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Esse texto ou essa frase não é bíblica. Deus deu para o ser humano o livre direito de escolha. Mas todas aquelas pessoas que temem a Deus e que por uma fatalidade se afastaram dos caminhos do Senhor, Deus desenvolve todas as possibilidades de salvar essa vida. Porque a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, para salvar a nossa vida, se necessário for, Ele nos provoca a dor que pode perecer até a matéria. Por isso, a palavra de Deus diz que a dor divina é corretiva e pedagógica. Mas, apesar de ser dolorido, a Bíblia também diz que a dor que Deus nos provoca, ela é passageira. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento, no seu favor está a vida. O mesmo texto diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não se deixe ser dominado por um pensamento diferente, porque a palavra de Deus também diz que Deus não nos deixa tentar ou ser provado ou nos provocar dor além daquilo que nós podemos suportar, mas com a dor também nos dará o livramento. Por isso, se estiveres sofrendo,
faça a leitura correta dos fatos e tente descobrir se a dor que está ocasionando na sua vida é uma dor corretiva e pedagógica. Se for nesse sentido, conserte-se com Deus, obedeça o mandamento da palavra de Deus que nos orienta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Portanto, o melhor ambiente para se viver sem dor, o megafone de Deus, é o centro da comunhão com Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz também que nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E finalizando diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não deixe que a dor chegue em sua vida para você se consertar, pois a dor pode ser maior do que você pensa e pode ser mais grave e mais duradoura do que você imagina. Que Deus te abençoe e possa falar melhor seu coração. E eu quero nesse momento orar ao seu favor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de trazer a essas pessoas que estão nos assistindo esta poderosa mensagem de reflexão. Que elas possam ser abençoadas e edificadas com esta palavra. Que esta palavra possa trazer uma mudança profunda e fazer elas redirecionar os seus projetos, os seus ideais e os seus pensamentos. Redirecionar para o reino de Deus, para o centro da comunhão com o Senhor. Para que uma dor muito maior do que a dor física não venha a cometer a vida deles. Que a dor da partida para a eternidade sem Deus. Assim, Senhor, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos assistido e eu quero te pedir para que você compartilhe esta pregação com o maior número de pessoas, porque com certeza elas serão alcançadas pela genuína palavra de Deus. Além disso, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal. E se você já é inscrito, se torne um parceiro, captando 2 pessoas para se inscreverem no canal. Assim nós vamos dobrar o número de inscritos e vamos caminhar para o alvo, que é a estabilidade do canal com um número mínimo de inscritos. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.